E aí, pessoal, tudo belezinha? Então a gente começa hoje aqui mais uma aula. A aula de hoje é o quê? O que? Tá ali escrito, tá aqui, tá aqui, tá aqui. População. Não repare que horas eu vou sair, horas eu vou voltar, porque o objetivo é focar o belíssimo esquema que eu fiz aqui para vocês, mas ó, que maravilha! Professora dedicada essa Aline, hein? Por falar em professora dedicada, deixa o joinha, dá o like no vídeo, para eu ver se vocês estão gostando ou não. Tá? E outra coisa, segue lá, @geografialinda. Eu tiro dúvidas pelo direct também, ó, que maravilha. Manda uns áudios bacanas respondendo as dúvidas, certo? Então, prestando atenção aqui, pessoal. População. Do lado de cá fica melhor, eu acho, né? População, conjunto de pessoas que residem em um determinado território. Então, eu posso falar do que? Da população que vive no planeta como um todo, todos os seres humaninhos do planeta. Posso trabalhar com outra ideia, de repente a ideia de população de um determinado país. Posso também trabalhar com a ideia de a população de um determinado estado e até mesmo de um município, falando aqui da população do nosso município, né, São Borja. Outras questões. Vocês já devem ter ouvido esta frase: o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. O que acontece? Existe uma diferença entre populoso e povoado. Populoso se refere ao quê? Ao número total de habitantes, a população total que habita naquele determinado espaço. Tranquilo? Povoado se refere ao quê? À distribuição das pessoas neste território. Então, a gente trata aqui o quê? De população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica, certo? Então, populoso é a população absoluta, número total de habitantes. Povoado é a distribuição dessa população, é a população relativa, que se mede em função da densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Presta atenção. Fiz dois territórios aqui que vamos supor que tenham 1 quilômetro quadrado, território A e território B. Qual dos dois territórios tem mais população? Território B. E aí eu penso que esse território B tem uma densidade demográfica maior que o território A, certo? O número de habitantes por quilômetro quadrado no território B é muito maior que o número de habitantes por quilômetro quadrado no território A. Tranquilo até aí? Então, por que se diz que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado? Porque a população do Brasil se concentra em algumas áreas, certo? Vamos pensar então nessa ideia de áreas que concentram ou que repelem população. Eu tenho as áreas ecúmenas, que são áreas que oferecem boas condições para a fixação da população. O que são áreas ecúmenas? Exemplos delas: cidades com boa infraestrutura, planícies de rios, áreas com solo fértil, áreas com relevo não muito íngreme, que proporcione a construção de moradias seguras, áreas com um clima favorável, certo? Então essas seriam áreas ecúmenas, favoráveis à ocupação humana. Já as áreas anecúmenas, elas são desfavoráveis à ocupação humana. Então eu posso pensar em que florestas equatoriais, temos uma? Sim, temos a floresta amazônica, ainda temos, né? Até quando não sabemos. Esperamos que tenhamos até o futuro, né? Mas, enfim, a aula de questões ambientais já rolou. Áreas anecúmenas, então, são os chamados vazios demográficos. Áreas de florestas equatoriais, áreas de relevo muito íngreme, áreas com temperaturas muito extremas, tá? Tanto os desertos como as regiões polares, então são áreas de menor ocupação. Dentro do Brasil, áreas de menor ocupação, a gente pode pensar na região do semiárido nordestino, né? A questão da dificuldade com a água. Eu posso pensar na região amazônica, em função do clima quente e úmido e da própria floresta, certo? Posso pensar também nas áreas do Pantanal, que está ardendo em chamas, né? Também posso pensar nessas áreas. É importante que essas áreas continuem a ser
vazios demográficos. Eu digo vazios entre aspas, por quê? Porque existem povos tradicionais morando nessas áreas. Mas o que acontece? O território brasileiro, ele concentra a população muito mais em sua porção leste. Por que isso, pessoal? Porque foi por onde o Brasil começou a ser invadido, né, e ocupado pelos portugueses. Eu digo invadido, não descoberto, por motivos de tínhamos pessoas morando aqui. Tínhamos pessoas morando aqui, que estão sofrendo muito com essa pandemia, por sinal. Faz parte do conjunto da população brasileira. Nós temos uma diversidade populacional bastante grande quando falamos nessas questões de imigrantes que vieram, de indígenas que já estavam aqui, de africanos que vieram para cá escravizados, né? Então a gente tem toda essa diversidade. O Brasil é um país multi, certo? Sempre tenham isso em mente. Compreendido então por que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Por quê? Porque concentra a maior parte de sua população na porção leste. Tem áreas que são bem menos povoadas, tá? Então a gente tem essas disparidades na densidade demográfica do nosso belíssimo país. Detalhezinho aqui, de vez em quando costuma ter neném alguma... De vez em quando não. Questões de população sempre vai ter neném, tá, gente? A questão é o quê? Esse destaque que eu fiz aqui pode estar relacionado com outras questões, óbvio, o neném não vai perguntar quais são os países mais populosos do mundo. Mas esse tipo de conhecimento pode te auxiliar a responder outras questões. Então, os países mais populosos do mundo começam com China, né? 1,5 bilhão de habitantes é muita gente. Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil e Paquistão. São os países com maior quantidade de população, maior população absoluta. Aqui a gente não está falando de distribuição de população, certo? Continuando então, pessoal, tem alguns conceitos que eles são básicos para o estudo de população, para os estudos, compreender a população de um determinado espaço, né, de um determinado território, sendo ele um país, um estado, um município. Então tem algumas taxas que a gente analisa para poder compreender se essa população está aumentando ou está diminuindo, tranquilo? Então, eu tenho a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? Número de crianças nascidas vivas, tá? Crianças nascidas vivas. É a taxa de natalidade. A gente tem essa taxa anualmente, certo? E ela é por 1000, ela não é por cento, tá? Aí eu tenho a taxa de mortalidade infantil. O que é a taxa de mortalidade? Eu tenho o número de óbitos por ano. E aí eu divido ela em adultos, né, que partem, que morrem, e crianças. Só que essa mortalidade infantil, gente, ela nos traz uma questão das condições socioeconômicas desse lugar. Então, por isso que é um indicador muito interessante a taxa de mortalidade infantil. Lembrando que a taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de crianças no primeiro ano de idade, tá? Ela leva em consideração esse período de 1 ano da criança. Se ela partir nesse período, ela entra nessa taxa de mortalidade infantil. Quando tu tem um determinado território com uma taxa de mortalidade infantil bastante grande, demonstra o quê? Que faltam condições médicas para que as gestantes sejam devidamente acompanhadas. Pode ser que nessa região falte alimentação para essas crianças, pode ser que faltem vacinas, né, cuidados pediátricos. Então, essas questões todas favorecem o aumento da taxa de mortalidade infantil. Então, a gente consegue inferir as características socioeconômicas do lugar observando a taxa de mortalidade infantil. Por isso que é um índice bastante interessante de analisarmos. Tranquilo até aí? Aí depois vamos para o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é o quê? O quanto a população cresceu. Que aí eu pego a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E aí eu vou ter o crescimento dessa população.
Para eu observar se está rolando um crescimento demográfico, se a população como um todo está crescendo, eu tenho que pensar para além do número de nascimentos e óbitos, certo? Se eu só pensar taxa de natalidade e mortalidade, vou ver, tá, nasceu, morreu, mas para eu ter um crescimento demográfico, eu tenho o quê? Eu tenho outras variáveis. Eu tenho o crescimento vegetativo, né, que é essa taxa aqui, natalidade menos mortalidade dá o crescimento vegetativo. E eu tenho a questão do saldo migratório também. O que é o saldo migratório? É a diferença entre imigrantes, que é quem entrou no território, e emigrantes, que é quem saiu. Tá? Então eu faço esse cálculo do saldo migratório, eu pego o total de imigrantes, total de pessoas que entraram nesse determinado território, subtraio o total de emigrantes, as pessoas que saíram desse território, tranquilo? E aí eu vou ter realmente a noção do quanto a população cresceu, certo? Porque além dos nascimentos e mortes, a gente tem essas questões migratórias. As pessoas buscam outros locais de moradia, certo? E em função dos seus interesses, de suas necessidades. Essa mudança algumas vezes é dentro de uma mesma região, outras vezes são mudanças internacionais, quando se muda de um país para o outro, certo? Mas migrações eu vou fazer um vídeo mais adiante, acho que eu vou fazer, não sei. Depende da quantidade de views que esse tiver, da quantidade de like. Ah, fazer meta de like agora, blogueira, nossa. Bobagens à parte, presta atenção aqui na diferença dessas duas taxas, porque o nome é parecido, mas o significado é diferente. Taxa de fertilidade é diferente de taxa de fecundidade. Taxa de fertilidade é o quê? Número de mulheres em idade fértil. Então, tu pega o total de mulheres em idade fértil, idade que consegue se reproduzir. Tranquilo? E aí, ela vai ser diferente da taxa de fecundidade, porque a taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade fértil, certo? Então, eu pego como isso aqui. Eu pego o número total de nascimentos e divido pelo número de mulheres em idade fértil. E aí eu vou ter a taxa de fecundidade. Aqui uma observação. Esses dados aqui são Brasil. 1950, a taxa de fecundidade era de 6,2 filhos por mulher em idade fértil. 1980, década de 80 ali, né? 4,4 filhos por mulher em idade fértil. 2010, 1,9 filhos por mulher em idade fértil. A gente observa então o quê? Que as famílias estão reduzindo. Uma dessas motivações para as famílias reduzirem é todas as mudanças que ocorreram, invenção da pílula anticoncepcional, métodos contraceptivos mais modernos surgindo, a mulher se inserindo mais no mercado de trabalho e tendo a possibilidade de escolher entre esses métodos contraceptivos, certo? Infelizmente no Brasil a gente ainda tem um número muito grande de laqueaduras e vasectomias, né? Que são métodos praticamente irreversíveis. Então o interessante é o quê? Que se use métodos contraceptivos que possam ser revertidos, né? E que o casal, né, os dois seres humanos que estão ali pensando em ter um filho, planejem a sua família e façam isso de forma organizada. Bem entendido, gente? Vamos para outro índice. Que índice é esse? Índice de desenvolvimento humano. Por que esse índice é interessante, o índice de desenvolvimento humano? Porque ele ajuda a compreender como é a qualidade de vida, a qualidade para as pessoas que residem em um determinado território. O IDH eu posso calcular ele para o país inteiro, para um estado ou para um município. Quando é por município tem IDH-M, um M minúsculo, que é para dizer que é o IDH municipal, tranquilo? No Brasil a gente tem esse índice desde 1991. Lembrando que final dos anos 80 e início dos anos 90, nós tivemos um processo de emancipações muito grande.
né? Vários municípios se desmembraram em outros, né? Então, alguns municípios não vão ter o dado desde 1991, tá? Eles vão ter o dado posterior, então vão ter 2000, 2010 e agora 2020, quem sabe, né? Esse ano seria ano de censo demográfico. Da mesma forma que 1990 era para ter acontecido o censo demográfico, não aconteceu em função de uma série de questões de instabilidade política que estávamos vivendo naquele momento. Hoje no Brasil estamos vivendo estabilidade política, econômica, né, com uma perseguição um pouco maior às pessoas que não se alinham a essa postura neoliberal que estamos vivendo, atrelada a outras situações, certo? Então, se vamos ter um censo de qualidade para 2020, duvido bastante, é bem triste porque o pessoal do IBGE se esforça para fazer um trabalho bem feito. IDH varia de 0 a 1, então é 0,400 e tanto, que é um IDH baixo. Os IDH médio vão ali até 0,700, os altos até 0,800 e depois disso os muito altos, que aí seria o ótimo. É difícil aqui no Brasil, né, gente? O que o IDH leva em consideração para analisar a qualidade de vida da população, para analisar o desenvolvimento dessa população? Ele avalia, ele leva em consideração, ele tem como critérios o quê? Saúde, educação e renda. Saúde, educação e renda. Então, é um índice que pensa para além do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Que pensa além, que ele pensa nas questões de saúde, né? Pensando número de leitos hospitalares, de médicos por habitante, né? A cada tantas mil pessoas tem um médico, por exemplo. Então, essas questões levam em consideração a expectativa de vida ao nascer, né? Que a expectativa de vida, ela, quanto maior, melhor são as condições quando a pessoa nasceu, entendeu? Então, a expectativa de vida do brasileiro nos anos 80 era de 60 e poucos anos. Hoje a gente já está com basicamente 80 anos de expectativa de vida, 80 e pouquinhos. Então, a ideia é o quê? Que nos últimos anos tivemos uma melhora. Ali, anos 2000, 2010 até 2016, a gente estava num processo... 2016 não, vamos 2014, né? Mas 2016 já estava um pouco tenso, mas dali para baixo foi ladeira abaixo. Entendido? Depois os índices de educação, número de crianças matriculadas, quantidade de anos de estudo da população, número de matrícula, número de escolas, tudo uma composição de variáveis para formar o critério educação. É uma composição de variáveis para formar o critério saúde. É uma composição de variáveis para formar o critério renda. Uma observação, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos, antes do Sartori terminar com ela, que era a FEE, Fundação de Economia e Estatística, aqui do estado do Rio Grande do Sul. E ela tinha um índice maravilhoso que eu amava trabalhar, que era o IDESE. O IDESE, ele levava em consideração, além da saúde, educação e renda, as questões de saneamento básico. Por quê? O saneamento, os índices de saneamento, eles me ajudam a entender as características do local que aquela pessoa vive. Se ela tem abastecimento de água tratada, ela vai adoecer menos, por exemplo. Se ela tem uma rede de esgoto que coleta o esgoto e que faz o tratamento, ela também vai ter águas mais limpas à sua volta, certo? E também isso vai auxiliar no desenvolvimento dessa população. Porém, o Sartori terminou com uma série de fundações aqui no Rio Grande do Sul e a Fundação de Economia e Estatística, infelizmente, foi uma delas, com a ideia de economizar. A Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul custava para o Estado menos de 300 mil por ano. Valia a pena terminar?
Não economizou quase nada e a gente perdeu uma série histórica de dados que é muito importante para a pesquisa e até mesmo para planejar as políticas públicas do Estado. Então, né, mais uma daquelas ideias de economia burra. Por falar em economia, entro aqui na PEA e na PEI. O que é isso? PEA, população economicamente ativa. PEI, população economicamente inativa, também chamada de não ativa, tá? PEA, população economicamente ativa. Quem faz parte da PEA? Trabalhador de carteira assinada, né? Já é rara no mercado hoje. Profissionais liberais que emitem nota fiscal também. Então, fazem parte da PEA, população economicamente ativa, todos os trabalhadores que fazem parte da economia formal, que estão dentro do sistema de arrecadação de impostos do governo, seja tendo carteira assinada, seja sendo funcionário público, seja sendo um profissional liberal, desde que ele emita a nota fiscal do serviço que ele prestou. Entendido até aí? Um parênteses. Desempregados também fazem parte da PEA, porque eles são considerados temporariamente desocupados. Sabemos que no país hoje essa questão do temporariamente é tenso. Tanto é que as pesquisas de emprego já estão trabalhando com um número de brasileiros que desistiu de procurar um emprego formal, certo? Que está cada vez maior. Com a pandemia, só está piorando algo que já estava ruim no nosso país. E aí depois, né, a gente temos aqui a PEI. O que é a PEI? População econômica... Deixa eu voltar para o lado de cá que acho que fica melhor, é isso aí. PEI, população economicamente inativa. Além dos jovens que não têm idade ainda para ser considerada e dos aposentados, que são cada vez mais joia rara no mercado, depois de todas essas reformas, né, da Previdência e tudo mais. As pessoas não vão se aposentar mais, né, gente? Sim, né? Quem é que contrata pessoas com mais de 50 anos? Ah, pois é, então, meu bem. Tu pode querer trabalhar, mas quem é que vai te contratar? Aposentadoria não vai rolar. Eu falo isso triste, mas eu tenho que dar uma risada, né, gente? Só vou chorar aqui na frente de vocês. Se eu for parar pra pensar nisso aqui, eu choro. Então, além dos jovens e aposentados, temos os trabalhadores subempregados, a economia informal. Então, a pessoa que vende um cosmético por catálogo, a pessoa que faz ali uma costura, que vende um salgadinho, que vende um docinho, ou que vende ali um trilegal, essa pessoa faz parte da economia informal. Ela não está dentro do sistema de arrecadação de impostos do governo. Ela consome. Cada coisa que tu consuma, tu tá pagando imposto. Mas o que eu quero dizer, ela não tá pagando imposto sobre aquele serviço que ela está prestando. Tu vai numa costureira, ela leva a calça para fazer uma bainha, um ajuste. Ela não vai te dar uma nota fiscal, certo? Ela faz aquele trabalho em casa, de forma informal. De repente ela tem uma outra renda também. O camelô, ele é também economia informal, certo? Funcionários terceirizados que são subempregados, que não têm o registro em carteira de trabalho ou contrato intermitente ou qualquer coisa assim, dessas novas invenções para precarizar a condição do trabalhador brasileiro, também estão dentro dessa questão do subemprego, certo? Uma coisa que eu sempre falo que todo mundo tem que entender é a questão da consciência de classe. Ou tu é o detentor dos meios de produção, eu não estou falando do dono da lojinha da padaria, estou falando do detentor dos meios de produção como um todo. Não basta ser médico, tu tem que ser o dono do hospital. Compreende isso? Entendido? Então não é assim, eu tenho... Não. Ou tu é detentor dos meios de produção, ou tu vende a tua força de trabalho. Certo? Eu, professora, eu vendo a minha força de trabalho. Eu estou humildemente aqui nesse período de pandemia fazendo um vídeo pedindo para tu assistir, para tu dar o teu like, né? Eu estou vendendo a minha força de trabalho, eu recebo o meu salário, em troca disso eu vendo a minha força de trabalho, que é o que? Ensinar a geografia para vocês, certo? Então, é essa relação que nós temos. Ou tu é o detentor dos meios de produção, ou tu é o proletariado.
E é essa a diferença que vocês têm que ter em mente, certo? E aí tem que ter o quê? Consciência de classe, para lutar todo mundo junto. Para quê? Para que o proletariado não seja tão explorado, certo? Senão fica aquela igual a musiquinha, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece aqui de cima, sabe? Não vou fazer dancinha aqui porque, né, já tá bom assim, né? Já foi mico o suficiente. Certo? Então, pessoal, então, conteúdo de população vai perguntar diretamente para ti no Enem as taxas? Não, mas de repente vai te dar um gráfico com várias taxas e a partir disso tu possa fazer análise da população. Compreendido? Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Vou sair aqui para vocês darem um print na tela, tá? Que aí já faz o teu esquema no teu caderno, estuda. Curte, compartilha com os amiguinhos que vão fazer o Enem, certo? Dá o like, comenta. Todas essas coisas que as blogueiras pedem, certo, gente? Então, ó, beijo. Faz o print, fez o print. Certo, galera? Beijo. Opa, tchau.